queria começar essa live pedindo para a gente fazer o que você sempre faz nas suas palestras, que é um momento da respiração consciente. Então, vamos lá. Vamos fazer? Vamos nos sentar, para a parte para frente da cadeira, sem encostar no encosto da cadeira. Então, você percebe que está sentada nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. Alonga a coluna vertebral, alonga a cervical, as orelhas em linha com o ombro, o nariz com o umbigo. Criar esse alinhamento do corpo. As mãos pode colocar, que a gente chama de mudra cósmico. A direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares tocam bem de leve. E coloca no seu colo, ela pousa no seu colo, e os dedos mínimos de encontro ao abdômen. E agora nós vamos fazer uma respiração consciente. A inspiração é passiva, o ar apenas entra. E ao expirar é ativa, você solta, abrindo a glote e fazendo um som, assim, ó. O mais longo que puder. Vamos fazer de novo, vamos fazer juntas. Inspiramos. E agora soltamos bem devagar. Aí fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. E fecha os lábios. Ela só toca bem de leve o céu da boca. E os olhos podem ficar mais ou menos pousados à sua frente. Então, perceba como está respirando agora. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Sinta a temperatura do lugar em que estamos. Perceba na pele luz, calor, textura das roupas. Ouvimos todos os sons, próximos, distantes. E a respiração é consciente. Ao inspirar, saiba que está inspirando, e ao expirar, que está expirando. Essas inspirações profundas, completas, elas dão um centro de equilíbrio para nós. Então, todos os sentidos estão alertas. A visão, a gente percebe luz e sombra. O ouvido percebe todos os sons. As narinas sentem odores. O tato do corpo, nós sentimos não só a temperatura da sala, como textura de roupas. A boca, a língua está quietinha, então não tem muito paladar nesse momento, está quietado. E observamos a mente, se há pensamentos ou não pensamentos. Apenas observamos. Se houver pensamentos, você só reconhece, é um pensamento. E mantém a postura e a respiração correta. E voltamos a atenção à respiração nas narinas. A diferença de temperatura do ar que entra e o que sai. Que agora respiramos só pelas narinas. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Tivemos problemas técnicos. Eu aqui não entendo muito, estou aprendendo. E aí eu tive que ligar para um aluno meu para dizer quem é que eu estava usando. Aí ele me explicou e deu certo. Não importa. Desculpas. Imagina, o que importa é que a gente conseguiu e que a gente agora está todo mundo junto aqui para saber, para conversar e para tentar se acalmar, né? Por isso que eu achei imprescindível a gente começar com a respiração consciente,
para que a gente também se conectasse com a gente, né? E aí eu vou te fazer muitas perguntas, Monja, sobre o seu hábito de leitura e coisas que eu particularmente fico muito curiosa e que eu acho que a galera que está em casa também. Mas antes disso, eu queria a sua análise da situação atual que a gente está agora. Você sempre fala, quando você faz a respiração consciente, inclusive, você sempre fala que a gente nunca nota que a gente está sozinho. Né? Que a gente nunca nota que a gente está com a gente mesmo, o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo. Você acha que essa ansiedade que tem nos tomado conta e que, enfim, ver tudo isso que está acontecendo e ficar sozinho com a gente tem deixado a gente mais maluco, né? Tem deixado a gente mais ansioso, com mais crise? Você acha que isso é a falta de consciência, Monja? Eu acho que pode deixar. Esses dias eu estava ouvindo o governador de Nova York na televisão, e tem uma expressão americana que eu não conhecia, que chama cabin fever, é a febre da cabine, que diz que quando fica muito, a neve é muito grande, e as pessoas às vezes estão como se estivessem numa cabana, vamos dizer assim, né? E você fica muito tempo preso dentro desse lugar, não pode sair, e com algumas pessoas, às vezes as pessoas começam a brigar entre si. E às vezes a pessoa sozinha, ela também começa a falar com o ventilador, né? Falar com o computador, né? Mas não é só isso, pode ter distúrbios de emoções, que nem você fosse aquelas pessoas que ficam muito alegres, muito tristes, sabe? De repente está muita alegria, depois está muita tristeza. Então, todas essas mudanças de humor, quando você fica isolado, quando você fica fechado no lugar, é natural que aconteça. Entendi. Chama essa febre da cabine. Você começa a conviver com alguém 1 dia, 2 dias, passa 1 semana, 10 dias, começa a implicar. Você implica com a maneira que a pessoa pega o garfo, que a maneira que foi ao banheiro. Então, tudo que no dia a dia não incomodaria tanto, porque você sai de casa, porque você tem outros relacionamentos, de repente fica confinado. E este estar confinado vai aumentar. E se você não tem condições de perceber a você mesmo, de perceber, como você bem falou, de conhecer a si mesmo, você vai acabar brigando e vai ficar mais aflita, porque eu queria sair, não posso sair. Eu tenho que aguentar vocês. É uma coisa assim, né? Quem tem filhos em casa e que tem que trabalhar, tem que tomar muito cuidado, porque crianças são muito sensíveis. E você não pode dizer para o filho, sai daqui, vai embora, você está me atrapalhando nunca. Se a criança entrou na sala, é bem-vinda. Vem cá, senta no colo da mamãe, senta no papai, vê o que a mamãe está fazendo, legal, não é? Pronto. Agora vou te dar uma coisa bem maravilhosa para você fazer. Dá um papel, um desenho, ou então dá lição de casa para fazer, mas nunca dizer, você me incomoda, não vem aqui. Porque o fato de trabalhar em casa modifica muito a nossa maneira de ser, e as crianças também não estão acostumadas a ficar trancadas em casa. Estão acostumadas a brincar com seus coleguinhas, ter várias aulas, né? Então, o entretenimento mudou, o entretenimento virtual é gostoso, mas na nossa infância nós somos mais táteis, né? Nós gostamos de pegar, de sentir a outra pessoa, de empurrar o amiguinho, enfim, tudo isso que agora não dá para fazer virtualmente, a gente está aprendendo a fazer isso virtualmente, né? Então, estamos mudando a maneira de ser, e esse estar a sós, que pode ser aproveitado para ler mais, para conhecer-se mais, para aprofundar-se quem sou eu, o que é a mente humana, o que são sensações, percepções, como é que eu faço conexões neurais. Isso é comum a todos nós. Como é que fazemos conexões neurais? O que é alegria, o que é tristeza? Quando vem ansiedade, o que é isso? Como é que muda a minha respiração? Por isso que a gente insiste muito na respiração consciente. Na hora que você conscientemente começa a respirar, você muda seus estados alterados de consciência. Eu chamo tudo aquilo que é nervoso, bravo, ansioso, ou excesso de alegria, é estado alterado. O nosso estado natural ele é mais tranquilo, ele é mais calmo. Uma linha, né? Ele é mais uma linha assim. Aí vem coisas que nos mexem. E que bom, porque se ficar na linha assim também está morto, né? Então, as alterações são necessárias, elas são boas. Até o amor também, né?
É um salto. É um salto, né? Salto gostoso, ai que delícia, né? E mesmo que não esteja junto, que não more junto, e que a gente vai ficar com saudade, e a gente só vê virtualmente, ai, a semana que vem a gente se encontra, aí diz assim, não, mais 15 dias de isolamento. Aí você fala, é 15 dias, aí chega no 14º, que 15º dia, mais 15 Mais 15 dias. dias, exato. Eu tenho a impressão, a minha impressão é esta, que como é muito grave o que está acontecendo, e o vírus causa doenças gravíssimas e dolorosíssimas, e alguns sobrevivem, a grande maioria sobrevive, mas passa por um momento de muita dor, de muito sofrimento, e alguns morrem. E eu tenho a impressão que os grandes líderes ficaram com medo de contar para as pessoas o que eles sabiam, né? Então tentaram dizer: não, não é nada, não se preocupe, está tudo bem. E, de repente, aqueles que ficam doentes e que fazem seus relatos para nós, é muito assustador. Um moço atlético, todo musculoso, dizendo: monja, não é fácil, eu não conseguia puxar o lençol da cama. Eu não tinha força. Ele é daqueles músculos assim, sabe? Uhum. Não conseguia mexer o lençol da cama, tão fraco eu fiquei. Então, é uma doença grave, uma doença muito séria, Uhum. e que, claro, que nos assusta, e é bom que assuste, que é para ficar em casa. Para ficar em casa. E É, eu ia te perguntar isso, porque você teve uma experiência com jornalismo também, né? E sim. aí eu queria saber qual que é essa linha tênue, né? De saber das notícias, não saber das notícias, acompanhar tudo que está sendo produzido no dia a dia, que é lá, a gente abre a geladeira, tem um ao vivo acontecendo, né? É. Como você disse, a gente começa a conversar com tudo, com as plantas, com os quadros, com o sofá. Eu mesma estou conversando geral, assim, eu levanto e falo, eu vou levantar. Parece que eu estou avisando alguém. Como que a gente lida com isso, né? Como que é essa linha tênue para você? Ainda mais porque você já teve uma experiência também fazendo jornalismo. Então, né, eu acho que o ficar sozinho é bom e que a gente fale com a gente mesmo é muito bom. Eu tenho uma professora de yoga que antes dessa pandemia eu ia 2 vezes por semana e ela dizia assim que ela fala muito com ela mesma. O nome dela é Valquíria. Ela dizia assim: oi, Valquíria, o que você está fazendo, Valquíria? Não faça isto. E ela diz: é natural que a gente chame a atenção da gente mesma. Dentro da meditação, a gente fala: acesse aquele que é observador de si mesmo. Então, nós temos em nós essa capacidade de observar a nós mesmos, e observar o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Então, nós temos vários níveis de consciência. E eu acho que essa oportunidade de estarmos sós, em vez de ser um castigo, uma desgraça, a gente pensar como que eu faço disso momentos sagrados. Eu posso escolher leituras que sejam bem interessantes. Eu fiz um livro com o professor Cortella, né? Nem anjos nem demônios. A humana escolha. Eu vi que está aí atrás de você, tem virtude, você viu, está aqui atrás de mim também. Então, olha lá, as duas estão com os livrinhos ali atrás. Cheio de marcação, inclusive, porque. Está vendo? Não é uma joia isto? Não, o professor Cortella está com ele, é uma benção, né? Uma Nossa, pessoa inteligentíssima, lúcida, amorosa, esperançosa. Então, ele tem coisas muito boas. E são coisas importantes para a gente ler neste momento, sabe? Não é só quero passar o tempo. Você não tem que passar o tempo, você tem que vivenciar o tempo. É o tempo da sua vida. A sua vida não vai começar quando acabar a pandemia. A sua vida está rolando agora. e a sua vida não parou, né? Não, ela está aqui, que agradeça, todos os dias agradecer. Acordei, não morri essa noite, que bom, né? E o que eu vou fazer hoje? E eu vou programar o meu dia. E às vezes não é como você programou. Por exemplo, eu tenho certas dificuldades. Eu tenho 3 cachorrinhas, eu tenho que dar comida para elas de manhã cedo. Às vezes, agora eu tenho que lavar roupa, coisas que geralmente eu tinha alguém que me ajudasse, que não tenho mais. Fazer comida, limpar, né? Então, as nossas tarefas em casa aumentaram, elas não diminuíram. E as atividades continuam sendo solicitadas. Então, em vez de eu pegar um avião para fazer palestra, por exemplo, agora eu estou falando com você. Hoje de manhã eu falei com outra pessoa, de noite eu vou falar com mais uma. Então, tudo continua acontecendo, mas as solicitações de manter uma casa e de você se manter vivo, sem pedir comida fora, sem sair para comer, sem fazer compras, é mais intenso. Você tem que pedir o que tem, como é que vai usar. E tudo isso gasta mais tempo também. O Claro. tempo que ficaria em transporte é o tempo que você está em casa, cuidando da casa e cuidando da alimentação. Então, a gente pode dividir esse tempo de forma que seja agradável.
Tem gente que não gosta da sua própria companhia. O que vai fazer? Você tem que viver com você 24 horas por dia. 365 dias por ano, é melhor gostar. Eu nunca esqueço, eu vi uma palestra sua que você falava, não dá para me mandar embora. Não dá. Um dia aqui. Porque a pessoa brigar com quem está do lado ainda é mais fácil, né? Exato. Você vai para outro aposento, fecha a porta, né? Ficou lá pronto. Põe headphones, mexe no celular, tudo bem. Exato. Mas e você, que você não consegue deixar em lugar nenhum? Vai junto. Então, é melhor gostar. Então, é o momento de conhecer-se. Total. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, inclusive, que é uma curiosidade que eu tenho muito forte, que é o seguinte: você fundou a comunidade Zen aqui no Brasil, né? A comunidade Zen budista, e você morou 8 anos no Japão. Sim. Né? Oi? Fiquei 12 no Japão. 12 anos no Japão, olha só. Dentro do mosteiro feminino. Sim. Ou seja, em isolamento. Sim. Aí eu tenho uma dúvida que talvez seja muito boba, mas eu quero que a gente converse sobre essa dúvida e vá além, né? Primeiro, podia ler dentro do mosteiro? Você praticava leitura? Sim. Não, primeiro é o seguinte, o mosteiro japonês é um pouco diferente dos mosteiros ocidentais, onde aqui no Ocidente os monges moram numa cela individual e separada. Lá não, é tudo no coletivo. Então, o nosso aposento, que é o aposento de estudo e de dormir, era um aposento para 5 monjas. E as nossas camas ficavam uma do lado da outra, e as nossas mesinhas de estudo, que eram para sentar no chão, também uma ao lado da outra. Então, tudo era feito no coletivo. Tínhamos uma biblioteca, e eu usava muito, porque tinha cadeiras e mesas. Então, eu podia sentar numa cadeira para estudar. E o que eu fazia? Eu lia muito só sobre budismo. Eu estava num templo budista, a minha intenção era me tornar uma monja, havia feito os votos monásticos, então eu tenho que estudar essa tradição. E os professores davam aula em japonês. Então eu ia na aula com o livro em japonês e com o livro em inglês. E eles escreviam no quadro negro em japonês e falavam, e eu procurava no dicionário o que era aquela palavra, para localizar no livro em inglês onde é que estava e poder acompanhar a aula. Então, era bem trabalhoso, mas era muito agradável, porque as aulas, para mim, eram um tempo de estudar, de tentar compreender o que o professor está falando, em que ângulo, e depois eu podia, com alguns deles, eu podia conversar e tirar minhas dúvidas. Então, foi um tempo de estudar. No começo, por exemplo, os primeiros 2 anos, eu não falava japonês. Então, praticamente, fiquei de boca fechada. E as pessoas passavam, falavam comigo, eu não entendia muito. Mas eu comecei a olhar nos olhos. E comecei a ver que, pelos olhos, nós nos reconhecemos humanos. Nós somos todos semelhantes, iguais não. Mas nós sabemos, pelo olhar de alguém, se está contente, se está triste, se está bravo, se está alegre. E mesmo que a cultura japonesa treine as pessoas a não demonstrar na face o que está sentindo, os olhos não mentem. Então, eu aprendi a ler um pouco as pessoas, que foi uma coisa bem interessante. Depois de 2 anos, comecei a falar. Mas desde que eu encontrei o Zen budismo, isso foi nos Estados Unidos, antes de ir para o Japão, lá eu ficava mais sozinha. Lá eu tinha um quarto que era só meu. E o meu professor dizia assim, tem um livro que é do nosso fundador, é do século XIII, que tem algumas traduções para o inglês. E ele dizia, não leiam as traduções que são muito ruins. Um dia eu fui na biblioteca pública lá de Los Angeles e encontrei o tal do livro sagrado proibido. Claro que eu peguei os 2 livros que tinham lá, levei para casa e li tudo. Tudo que é proibido é melhor. É melhor, era ótimo, era maravilhoso. É de um autor chamado Dogen, que em Brasil se escreve Dogen, e é o fundador da ordem do século XIII. É um pensador filosófico, monge zen, maravilhoso. E os pensamentos, ele vai te conduzindo para uma forma de pensar. Quando você fala, entendeu, ele dá uma virada, diz, não é por aí. E aí você desconstrói tudo aquilo que ele levou você a construir para mostrar um outro ângulo. Você fala, bom, agora entendi. Agora é por aqui, você também não é por aí. Ou seja, ensina as pessoas a pensar. Pensar. Que é a filosofia pura também. Mas então, é lindo, lindo, lindo. Então, eu me apaixonei por ele, por esse autor, por esse pensador. E aí, quando eu vim para o Japão, fiquei muito feliz, porque era o país dele, onde ele havia fundado a ordem, e eu pude estar no mosteiro que ele fundou. Então, eu passei a ler só budismo.
Fizemos um curso que foi bem interessante, que era para monges e monjas, contra discriminação e preconceito. Porque ainda existe no Japão muita discriminação e preconceito, pessoas que são iguaizinhas, a aparência é a mesma, mas são coisas deles, e nós fomos estudar a origem disto, e como que os textos sagrados que vêm da Índia, a Índia é um país de castas, de muitas discriminações, vai estar dentro dos textos budistas. E como que a gente separa aquilo que é o bom, que é o essencial, que é o ensinamento verdadeiro, das questões de época, das questões de conceitos, de vivências daquela geração e que não funcionam mais. Você veja bem, quando Buda, a primeira monja histórica foi a mãe adotiva de Buda. A mãe dele morreu uma semana depois que ele nasceu, a irmã dela, a tia dele, foi quem o criou, e ele vira monge e tal, ele vem visitar o palácio, ele era filho do rei, e ela diz, eu quero ser monge. Ele diz, não pode porque você é mulher. Porque havia ainda há grande discriminação em relação às mulheres e a sua posição na sociedade. Ela não desiste. E ela vai atrás dele, vai com 500 mulheres. Queremos ser monja, queremos ser monja. Até que um dia ele acaba cedendo. E a gente fala que mesmo um ser iluminado está sujeito às discriminações da sua época. E é por isso que a gente tem que estar sempre revendo nossos valores. Porque somos vítimas e atores de uma sociedade, de uma era. E, sem querer, a gente é banhado por discriminações e preconceitos da época que a gente vive. A gente nem percebe, né? Nem percebe. Sem querer, você repete coisas e nem pensa no que está falando. Então, são clichês, são maneiras de pensar que não refletem o seu pensar. Então, este momento da gente poder ficar em isolamento é um momento importante. Primeiro, você pode escolher os autores que quer ler. Você estava perguntando o que eu leio. Eu leio pessoas que eu considero inteligentes. Por exemplo, eu considero Cortella muito inteligente. E eu até me inscrevi num curso que ele tem na televisão, aí na internet. Raramente eu consigo assistir. Eu falei, agora eu vou assistir, que estou no isolamento, eu posso assistir o professor bastante. Karnal é outro que eu fiz um livro com ele, que também fala do ódio a uma cultura de paz, não é isso? Maravilhoso conhecer esse professor extraordinário, inteligentíssimo, brilhante, que gostoso. Então, a editora Papiros me deu esse presente de eu poder conversar com esses dois grandes mestres e que vai me dando expansões de consciência também, né? E tudo isso nos enriquece muito. Então, é hora de escolher que autores nós vamos ler. Pondé é outro que é interessante, né? Tem outro olhar, outro viés, e a gente poder acompanhar pessoas que não pensam exatamente como você, que pensam diferente. Inclusive, uma religião muito diferente, né? Porque exato. Debates sempre assim, muito legal. E a gente pode dialogar com o autor. O que é bonito da leitura é que você não precisa concordar com tudo que a pessoa está dizendo. Você dialoga, você questiona, em qualquer coisa, escreve uma cartinha, manda para a editora, né? E se sente participante desse diálogo. A leitura não é uma coisa só passiva, que aqui eu só vou receber, não é que nem televisão, né? A televisão ela é muito pouco interativa, agora tem canais, mas está começando. Você assiste o programa e fica lá parado, aquilo só vai entrando assim, né? Não, você, em vez de ficar só lendo assim, você questiona. Não, mas peraí, essa frase quer dizer o quê? Poxa, não estou entendendo. Deixa eu ler de novo, deixa eu ler na página anterior. Né? Uma coisa que num programa de televisão você não pode ir lá para trás para ver o que é. Né? Então, nós temos uma capacidade de expandir a consciência, que é uma joia. Recentemente, a última coisa que eu li, antes dessa pandemia, foi o Harari. Aquele menino que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus. Sim. 21 lições para o século XXI. Ótimo, é um ótimo livro. Que maravilha! E ele fez um texto agora, né, sobre o corona. Então, muito bom. Ele é muito inteligente, né? É muito agradável. E eu gostei muito quando ele vai falando, ele faz essa análise do Ocidente, do Oriente, né? Das posições políticas nos 2 últimos séculos, praticamente. Né? E, de repente, ele diz assim, ele chega à conclusão que ele começou a fazer práticas meditativas. Ele diz, se eu não meditasse, eu não iria escrever nem os livros que escrevi. E ele acredita, como eu acredito, que através do autoconhecimento, Karnal também fala isso o tempo todo, do Sócrates,
conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento nos faz não sermos invejosos, que a envidia é o olhinho fechado, né? Uhum. A gente vai perder o orgulho, porque a gente se vê como pó da terra. Então, tudo aquilo que pode perturbar o ser humano, com o autoconhecimento, ele é posto de lado. E você tem a percepção de que você é a vida da terra. Você não está separado de nada de ninguém. Você percebe a interdependência. E ao perceber a interdependência, nós passamos a cuidar. E uma coisa que eu descobri quando eu comecei a fazer zazen, práticas meditativas, é que talvez este seja um caminho revolucionário no sentido de transformação social, política e econômica. Porque na hora que você se transforma como ser humano, que o seu olhar para a realidade se transforma, você é alguém que já está transformando a realidade. E não cultivar ódio nem raiva de ninguém. Estamos sempre querendo um bode expiatório, alguém é culpado. Ah, esse demorou muito, aquele está demorando muito. As pessoas são o que elas são. Elas só têm para dar isso que elas estão dando. A gente fica querendo mudar o outro, que o outro tem que ser como eu quero. Não. A gente aponta. Se você encontra uma falha, um erro, você pode falar sem ódio, sem raiva, né? Com elegância, fazendo um diálogo, um discurso bom, né? Em vez de querer convencer à força. Custe o que custar, né? Pois é. Como que a gente faz isso, então, né? Você tem o livro, eu ia citar, inclusive, o livro com Karnal, que é justamente uma conversa para tentar transformar o ódio em algo, em respeito, né? Em empatia pelo próximo e tal. E aí eu queria saber como que a gente transforma, como que a gente consegue fazer isso, e também aproveitar que mandaram algumas perguntas para a gente via Instagram, e o Lobão.ph perguntou algumas leituras para adentrar no mundo do budismo e da meditação. Okay. Então, eu acho que você vai citar bastante o zazen, o budismo, a gente já inclui tudo numa pergunta só, para facilitar. Então, eu acredito, o meu caminho é o caminho do zazen, do autoconhecimento através do silêncio. Uhum. Sentar e ficar em silêncio. Mas claro que o silêncio só, ele pode deixar até a pessoa meio tola, se for o caso. Então, a gente tem livros, tem leituras, tem sutras, tem ensinamentos, mas o ensinamento, ele vai facilitar a sua prática meditativa. Ele vai facilitar o seu encontro e a sua experiência de encontrar a essência do ser, que é a essência da vida. E você perceber que você é o todo manifesto. Você não é uma parte de alguma coisa. Se o todo não estiver manifesto, nós não estamos aqui agora. Se o planeta Terra sair de órbita, acabou, né? Não tem, nós somos a vida desse planeta girando em torno de si mesmo, em torno do Sol. Nós somos o tempo, nós somos a vida, nós somos o ar, nós somos a terra, nós somos os alimentos. Nós somos mantidos vivos por tudo que existe. Os outros seres humanos têm que ser nossos parceiros e colaboradores, não nossos inimigos. Tem um monge também que eu gosto muito, chama Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh, é um vietnamita. A editora Vozes tem muitas coisas dele, ele é muito bom. E o Thich Nhat Hanh, ele fala muito sobre isso, né? Que devíamos ter uma palavra nova que chama interser. Em vez de eu sou, tu és, ele é, nós intersomos. Vivemos nessa interdependência. E a interdependência vai tirar o ser humano do centro do universo, do antropocentrismo. E nós vamos colocar o que aí? Biocentrismo. A vida é o centro do universo. E quando você percebe isto, o seu olhar em relação ao outro muda. Aquele que parecia ser um inimigo é um ser iluminado, disfarçado, a nos mostrar o caminho. Porque às vezes tem pessoas que a gente tem menos afinidade. A maneira de ser, de falar, não tem muita afinidade. Você está fazendo uma coisa, aquela pessoa chega, me perturbou. Não, ela me deu um momento de pausa. Eu não quero ser como aquela pessoa. Será que eu sou? Por que eu reconheço essa pessoa? Porque ele também está em mim. Em todos nós tem um ditadorzinho, uma ditadora ali mandando, né? Se não pensa como eu penso, eu apago você, não falo como você, excluo, né, das minhas redes sociais. Fazemos isso o tempo todo. E a gente acaba querendo se cercar apenas daqueles que pensam como nós. É bom isso, não é ruim, mas não podemos desrespeitar quem pensa diferente, desde que não seja nenhum abuso. Claro. Desde que não seja um crime. Claro.
como feminicídio, nazismo, né? Holocausto, todas essas coisas. Isso nós não podemos admitir, pessoas que vão desenvolver esse nível de raciocínio e que queiram divulgar isso no mundo. Isso eu não concordo. Isso eu vou ter que dizer, não, esse livro eu não leio. Né? O livro do Hitler lá, eu não me interesso em ler. Sim. Mas histórico, interessante. Eu falei, não, é uma história que realmente ela existe, é verdade. Se eu fosse uma estudante de história, provavelmente eu ia ler para saber de onde que esse homem se influenciou, e não é ele, né? Ele é um símbolo de alguma coisa, de um país. Sim. O professor Cortella fala muito isso, né? O país das maiores inteligências, a Alemanha, dos maiores prêmios Nobel, os maiores músicos e grandes filósofos estavam todos envolvidos no Holocausto. Total. Quer dizer, como que nós, humanos, somos manipuláveis pelo medo, é um dos caminhos. Se você não concorda comigo, eu mato você, sua família, todo mundo. Então, concordamos, né? Para a sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, claro, teve pessoas maravilhosas que foram contrárias, que salvaram tantas pessoas, né? Mas foram poucos perto do extermínio que aquilo foi. De pessoas inteligentes, hábeis, artistas, filósofos. Então, assusta um pouco nós humanos, como nós podemos ser manipulados, como nós podemos ir por caminhos errôneos. E eu acho importante que a gente leia. Um outro autor que eu gosto muito é o Frei Boff. Leonardo Boff, que lindo! A Nossa Casa Comum, esse cuidado. O Frei Beto, nossa, o Frei Beto me mandou um livro recentemente belíssimo, Coisas da Minha Vovó. Memórias da vovozinha, minha amada vovó. Que coisa suave e doce. Então, eu faço parte de um grupo que chama Literatura e Liberdade, que foi criado pelo Afonso Borges, que faz o Flip Araxá, né? Nossa, que gente linda! O Mãe está lá, sabe aquele ator, Vitor Hugo Mãe? E ele é incrível também. Lindo! O Chico Pinheiro. Nossa, tanta gente, a Miriam Leitão, uma multidão de grandes autores, grandes autoras, poetas, filósofos, pensadores, escritores, jornalistas. E é muito gostoso. Todo dia tem mensagem, tem coisas que são importantes para o nosso cérebro. Precisamos estimular o cérebro. Aqui a gente não usa atrofia. A leitura é um estímulo mental. Então, se nós lemos assuntos diferentes, de autores diferentes, estimula o cérebro. Se está preso em casa, não, você viaja o mundo. E você viaja também para dentro de você, onde existem inúmeros mundos. Então, a gente pode dizer que a literatura salva, monja? Salva. A literatura transforma. Uma vez eu vi um filme lindo, uma senhora que a dona do São Paulo Chimbum, aqui de São Paulo, né? A Miss Helena, ela me fez ver um filme que chamava A Costureirinha. Esse filme. Não é uma joia? É uma joia. Gente, procure esse filme, vejam. A Costureirinha. É um filme da China comunista, do pessoal que vai para o interior para trabalhos forçados, né? Eles levam livros escondidinhos. Nossa, é muito tocante. Né? A transformação que pode acontecer através da leitura. Então, não percam tempo, gente. Estamos em casa, leia. Aproveita. Às vezes tem uns livros que estão ali esperando, te chamando. Quando você passa, ele te chama, pegue. No dia depois, eu leio, não pega agora. A faxina da casa pode ficar para depois. Exato. Não precisa tirar tanto pó da casa. Falando nisso, só para avisar todo mundo, todos os livros que a monja está citando, inclusive os livros da monja, vão estar no destaque no Instagram da CBL. Então, depois dessa live, vão para lá, que vai estar tudo lá bonitinho, que a gente vai fazer essa separação. Então, vocês não vão perder nenhum nome que a monja está citando aqui. Falando nisso, em ler livros e aproveitar o tempo, você tem um canal no YouTube, você faz palestra, você tem um podcast na Storytel, que fala do Zazen, inclusive. Ele é bom, é muito bom. É muito bom, nossa, já ouvi várias vezes, assim. E aí, eu queria saber se você lê e-book, se você escuta audiolivro, como que é você com a tecnologia nos livros, mais precisamente? Você já se deixou levar pelo e-book? E o audiobook, por exemplo, não?
Ainda não, Ai, mas não. isso é uma coisa boa, tá vendo? Que eu fiz 2 audiobooks já. É, Uma então. outra coisa então, tem um que chama Verdade e outra Monja e o Professor, eu e o professor Clóvis de Barros Filho. Os 2 estão em audiobooks. A gente gravou e foi tão intenso isso de gravar, foi Uhum. tão bonito. O podcast também nos dá uma oportunidade de presença pura, né? Uhum. Você tem que falar, não pode errar a sílaba. Então, para mim, foi um treinamento de presença. E eu acho que isso é que é importante, a presença. Eu tenho aquele livrinho assim, que é uma maquininha, que você leva assim. O Kindle? É isso. Você vê, eu não sei nem o nome, mas eu tenho. Eu carrego ele comigo para cima e para baixo. E no avião, geralmente, é o que eu leio, Ai, é o que você lê. É porque bom é que mais não fácil. leva peso, né? É isso, é por isso, é mais por isso. Mas eu gosto de pegar livro, sabe? Uhum. Eu gosto de ver a capa. Eu tenho uma aluna que trabalha muito com isso, né? Então ela me ensina também esse olhar da diagramação do livro, a importância da cor do papel que você usa, do tipo que usa, das ilustrações. Tem um livro lindo, eu não sei se você tem aí. Esse aqui também é da Papiros. Olha que bonito que ficou. Eu fiz um livrinho, Ah, eu são também tenho esse. é lindo, lindo. Lindo, Ele ficou uma mesmo. beleza. Ele é todo cheio de ilustrações. Quer ver? Ó? Isso aqui me surpreendeu tanto. Eu achei que ia ser um livrinho pequenininho de bolso, Ai, tá vendo? e traz uma paz, né? Essa... É branco. Chama Zen Pensamentos da Monja Coen nas palavras do Leandro Gyokan. Leandro é meu aluno, Gyokan. E eu falei para ele, vamos fazer um livro de pensamentos, 108 pensamentos, porque no Zen fala, no budismo fala, temos 108 obstáculos à iluminação. Então, como é que a gente supera esses obstáculos? Uhum. Preguiça, indolência, má vontade, enfim, tudo isso. Então, fizemos 108 pensamentos. E, de repente, quando eu vi o livro que ela me mostrou, a menina a Daniela, né? Cadê? É para cá. Quando a Daniela me mostrou, eu falei, nossa, que bonito! Lindo, lindo. Uma ilustradora extraordinária. Olha que lindo. Tem gente que diz assim, eu vou pintar, eu É, vou colorir. E super pode E pode fazer isso, porque é um livro que nos ajuda, né? A essa presença, de você estar presente onde você está. É incrível. bonito. E, bom, já você falou um pouquinho das crianças, né? De quando a criança entra em casa, na sala, no quarto, né? E da importância da inocência da criança. E eu tenho essa curiosidade pessoal que e a monja criança? Você lia muito? O que você Olha, lia? O que você gostava mais? Como foi a monja criança? bom, com 9 anos de idade, eu comecei a ler tudo que eu encontrava. Jura? Que ótimo. E aí, todos os livros, eu começava pelos mais fininhos. O primeiro livro que eu me lembro de ter lido inteiro foi O Mandarim, do Eça de Queiroz. Uau! Meu pai e minha mãe, eles tinham essa coleção de Machado de Assis, Eça de Uhum, Queiroz. uhum. Livro fininho, né? O Mandarim é o mais fininho. Sim. Eu peguei e é maravilhoso, né? E eu comecei a ler muito. Minha mãe gosta muito de literatura, minha mãe era uma poetisa, ela lia muito. Olha! Meu pai gostava mais de história, então ele tinha muitos livros de história. Uhum. Não me interessei tanto, mas as da literatura e de poesia, esse eu gostei muito. Então eu li muito, 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 muito e comecei a escrever. E muito cedo, já acho que eu tinha 12 anos de idade, fizeram um concurso no colégio e eu ganhei o segundo prêmio. E as meninas da aula diziam assim que era mentira, que não era eu que tinha escrito. Não acredito. Aí elas disseram assim: escreve aí uma carta de amor que eu quero ver. Aí eu escrevi, disse, você decorou. Eu não tinha chance, não tive chance com as minhas colegas de escola. Mas, Entendi. mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí eu fui convidada para trabalhar no Jornal da Tarde, quer dizer, o Jornal da Tarde estava contratando mulheres, que até então só tinham quase que homens, tinham poucas repórteres. Bom, não mudou muito, mas. O Jornal do Brasil tinha chamado as Meninas do Jornal do Brasil. Nossa. E o pessoal aqui de São Paulo quis também ter as meninas do JT. Uhum. Então, contrataram, e foi uma bem intenso, porque todos liam muito. E todos estimulavam uns aos outros a ler e a falar: olha, você viu o lead dessa matéria, você viu as primeiras frases deste livro, né? E a gente acabava decorando grandes autores que acabam
interiorizando em nós, né? Então, na hora que você ia escrever, aquilo saía, fluía, porque você estava lendo grandes autores. Então, foi muito importante para mim. A maioria deles era de Minas Gerais, a gente brincava os mineiros, né? Tem uma grande porcentagem aí de escritores incríveis de Minas mesmo. É uma fabriquinha. É uma fábrica. Eu falei, acho que as montanhas, de novo, é o isolamento. Se você fica cercado de montanhas, você vai olhar para dentro. E você vai descobrir essa riqueza interior, de você usar as palavras de forma adequada, de você brincar com as palavras também, né? E de poder levar o nosso pensamento a viajar e longe. Não fica limitado, não fica pequenininho. Né? Então, foi muito bom. O Jornal da Tarde foi uma escola para mim para escrever, porque eu usava muitos adjetivos ainda. Eles falaram, tira adjetivo. Não dê adjetivo nenhum, corta os adjetivos. A gente odeia adjetivo. Não é? É uma delícia. Descreve, descreve, descreve. E aí você aprende a descrever. E para descrever, você aprende a ler a realidade. Que era o que Paulo Freire falava, né? Educar para ler a realidade. E eu comecei a ler a realidade melhor. Então, eu acho que isso para mim foi muito importante. E foi muito questionador. Eu tinha 19, 20 anos de idade e nós estávamos com um governo militar na época, entrou censura dentro do jornal, colegas que foram para a clandestinidade, tudo isso fervilhava muito, né? E as nossas questões, o que eu posso fazer? E é nisso que eu vou fazer uma matéria sobre sociedades alternativas. Era uma matéria de arquivo, pesquisei várias coisas, e na Califórnia tinha um grupo zen budista que não usava agrotóxicos, que tinha agricultura orgânica e que meditavam. Eu falei, quem são esses? E, ao mesmo tempo, pouco tempo antes, tinha os monges vietnamitas que se queimavam em praça pública. Eu falei, que capacidade de controle é este? Chega no meio da praça, põe as perninhas assim, acende, joga gasolina, acende um fósforo e fica sentadinho? Que controle é esse? Eu não consigo nem aguentar sofrimento por amor, dirá, não consigo nem ralar o joelho, dirá. Então, não é isso aí. Não é? Eu falei, que controle, que legal, que será isso? Os Beatles meditavam, né? Teve aquela época que eles foram. Então, tinha várias informações que foram chegando e eu estava muito angustiada com tudo que estava acontecendo. Quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo. E, de repente, me deram um livro pequenininho, fininho, que eu nem sei como chama, do Trotsky. E esse livro falava o seguinte, que tinha um governo que não prestava, então os revolucionários chegaram, mataram todo mundo, e eles, os bons e os puros, assumiram o governo. Dizer, agora vai ser tudo correto. Só que daí a alguns meses, os seus ministros estavam fazendo a mesma coisa que os anteriores. A ideia do Trotsky é que se a revolução não fosse internacional, a sociedade não ia mudar, um país sozinho não muda, teria que todo mundo mudar. A minha leitura foi outra. Se o ser humano não mudar, não é sistemas políticos, econômicos ou financeiros que vão fazer a mudança. É cada um de nós. E aí eu comecei a olhar para dentro. Onde é que eu sou violenta? Onde é que eu sou agressiva? Onde é que eu estou brigando? Onde é que eu fico triste se as coisas não são como são? O que eu faço para que haja transformações? Como é que eu posso atuar na liberdade, nesse mundo? E meu pai, muito preocupado com a questão política da juventude, ele sempre falava para mim, siga Galileu. Eu falei, Galileu Galilei, por quê? Porque quando disseram para ele, se assina esse papel que a Terra não gira, ele disse, assino. E ele assina para não morrer, né? Mas quando ele acabou de assinar, ele disse assim, mas que gira, gira. Ou seja, não há nada para o qual matar ou morrer. Você tem que viver pelos princípios que você acredita. Então, essa influência para mim foi muito importante. Não vou matar ninguém, nem vou morrer por causa nenhuma, mas eu posso viver para ser a transformação que nós queremos na realidade. Uau. E eu percebi que a meditação, quando eu fui morar nos Estados Unidos, quando eu fui morar lá e comecei a fazer práticas meditativas, eu falei, nossa, isto é uma revolução. É a mudança interior. Você deixa de ver os outros como inimigos, como guerra, como braço de ferro, eu que vou ganhar. Somos nós. E é melhor criar harmonia do que ganhar um argumento.
É melhor pensar no bem coletivo do que no seu bem individual, na sua posição. Então, essa mudança de olhar, para mim, foi uma bênção. E eu acho que a meditação faz isso. E o Harari, ele vai dizer a mesma coisa no livro dele. Ele acredita que as pessoas meditando vão ter uma transformação de olhar para a realidade e vão se tornar mais cuidadosos. E vão perceber que estamos interligados a tudo e a todos, que é a interdependência, que é o ensinamento básico do budismo. Nada fixo, nada permanente, mas tudo interdependente. E na hora que você mexe na trama da existência, você mexe não só em você, mas mexe no todo. E eu gosto de mexer nisso com carinho, com respeito, não com insultos, não com armas, não com gritos, mas com a capacidade que nós temos de dialogar e de transformar pela ternura, pelo afeto, né? E não pela raiva. Isso é notável e incrível, sobretudo nos tempos atuais, assim. A gente está esgotado de tempo. Eu, por mim, ficaria o resto da minha vida aqui conversando com você. Queria te agradecer novamente por ter topado participar dessa conversa. Foi maravilhoso, foi muito legal. Eu, enquanto jornalista, vou usar muito adjetivo mesmo. Porque eu acho que é muito importante. Você é um nome que nos traz uma paz, uma tranquilidade. E aí eu só queria finalizar essa entrevista aqui, essa live, primeiro falando para todo mundo ficar ligado nas redes da CBL, que a gente vai ter mais convidados, que a gente vai anunciando. Já teve o Antônio Fagundes, hoje foi a Monja, a gente vai ter o Lázaro Ramos, vai ter possivelmente o Gabriel, o Pensador, enfim, vai ter uma galera, a gente vai falando nas redes da CBL. Não esqueçam que todos os livros que a Monja citou hoje vai estar nos destaques do Instagram da CBL também. E eu queria te perguntar, Monja, se você acha que alguma pergunta, eu sempre faço essa pergunta no final das minhas entrevistas, se algo ficou de fora, se você gostaria de falar alguma coisa que você nunca, sei lá, que nunca teve oportunidade, ou que você queria falar agora, porque eu acho que é muito importante quando a gente dá o microfone para o outro, né? Porque não é eu num tablado te entrevistando, né? É nós duas conversando e todo mundo se sentindo junto no mesmo lugar, né, e acompanhando, olho no olho, né? A Ferrante, que é uma escritora italiana, ela fala uma coisa que eu acho tão bonito, que ela fala, sempre quando as personagens namoram alguém, ou tem uma amizade muito forte com alguém, ou uma conversa, ela fala, quando eu frequentava fulano. Então, quando eu frequentei você, Monja, sabe? Porque eu acho que dá essa ideia de ligação mesmo, né? Então, como a gente está nessa ligação, eu queria que você falasse se você gostaria de falar alguma coisa a mais, uma frase, para a gente finalizar essa conversa que foi deliciosa e te agradecer. Eu acho que as pessoas podem encontrar no que querem se ligar e que possam se ligar naquilo que seja benéfico não só para o indivíduo como um separado, mas aquilo que beneficia a todos. Eu queria sugerir que vocês lessem um pouco mais, escolham as suas leituras e apreciem a vida. Não reclame, onde você está a sua vida. Aprecie.